Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando duro, pagando as contas em dia e economizando, parece que nunca sai do lugar? Porque quanto mais você tenta fazer tudo certo, mais difícil fica guardar dinheiro ou melhorar de vida. A verdade é simples, porém incômoda. A classe média foi feita para nunca ficar rica. E não é teoria da conspiração, é uma estrutura, um sistema montado com regras que fazem você se sentir livre enquanto te prende numa jaula financeira disfarçada de vida confortável. Hoje, vou te mostrar como o jogo é montado contra você. E sim, eu posso provar. E o objetivo disso não é te desanimar, mas abrir seus olhos para entender por que você está preso nessa engrenagem e o que dá para fazer para sair dela. Parte 1. O sistema que prende a classe média. Primeiro, o consumo como armadilha. A classe média é o motor da economia, mas não da forma que você gostaria. Ela é o alvo perfeito do sistema, porque tem renda o suficiente para consumir, mas não o suficiente para escapar das dívidas que esse consumo gera. Desde cedo, somos bombardeados com a ideia de que o sucesso tem um preço, e ele vem na forma de bens materiais. É o carro novo na garagem, o iPhone no bolso, o apartamento financiado em 30 anos, o relógio de respeito no pulso. O problema é que você não compra porque precisa, compra porque quer parecer bem-sucedido. O marketing é implacável, ele te convence de que você merece aquele conforto, que trabalhou para isso, mas cada compra merecida é uma corrente a mais na sua liberdade financeira. Vamos aos números. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em 2025, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, sendo que a maioria delas é de cartão de crédito e financiamentos. Um carro financiado em 60 meses, com juros de 2% ao mês, pode custar quase o dobro do valor original. Um celular de 5 mil parcelado em 12 vezes pode virar 6 mil, e um apartamento de 500 mil financiado em 30 anos pode te custar mais de 1,7 milhão. Cada parcela é uma escolha que você faz contra o seu futuro. E o pior é que mesmo que você odeie seu emprego, não pode sair. As contas te lembram do seu lugar. É como correr em uma esteira. Você se esforça, se cansa, mas não sai do lugar. E quem realmente enriquece com isso são os bancos que te cobram juros, as montadoras que vendem o carro, o dono do shopping que lucra com suas compras. Você é o combustível e eles são o motor. Mas não é só o consumo de bens. Pense nas pequenas coisas. O café de 5 reais que virou rotina, a assinatura de stream que você mal usa, a roupa que você comprou porque estava na promoção. Tudo isso é projetado para manter seu dinheiro circulando na economia e não sendo acumulado por você. O sistema lucra com seu impulso e ele sabe exatamente como te manipular. 2. Impostos e custo de vida. O segundo vilão da classe média é o peso do sistema tributário e o aumento constante do custo de vida. No Brasil, a carga tributária é uma das mais altas do mundo. Cerca de 17% do seu salário são retidos na fonte. Isso significa que se você ganha 5 mil por mês, quase 900 reais são engolidos por impostos antes mesmo de você ver a cor do dinheiro. Mas não para por aí. Existem também os impostos embutidos em tudo que você consome. E acredite se quiser, 45% do preço de bens e serviços no Brasil são impostos indiretos. Ou seja, se você ganha 5 mil e gasta 80% do seu salário líquido, que é aproximadamente 3.300 reais, em compras do dia a dia, como alimentos, transporte ou contas, cerca de 1.500 vão para impostos indiretos. Somando tudo, dos 5 mil que você ganha, quase 2.300 reais, ou 47% do seu salário, acabam nas mãos do governo, seja diretamente do seu contra-cheque, seja nas coisas que você compra. É como se a cada mês você trabalhasse quase metade do tempo só para pagar impostos. E sabe o que é mais revoltante? Você não recebe nada em troca. Em países desenvolvidos, impostos altos também vêm com uma saúde pública de qualidade, educação acessível, transporte eficiente. Aqui, você paga caro por saúde e ainda precisa de um plano privado. Paga impostos para a segurança, mas vive com medo. Paga pela educação pública, mas coloca os filhos em escolas particulares. Isso não faz o menor sentido, mas é a realidade brasileira. Essa é a dupla punição da classe média. Você paga duas vezes, uma para o governo, outra para compensar o que ele não entrega. E enquanto isso, o custo de vida só aumenta. Segundo o IBGE, entre 2015 e 2025, o preço do aluguel subiu em média 90% em grandes cidades. A energia elétrica acumulou um aumento de aproximadamente 130%, enquanto alimentos básicos como arroz e feijão
tiveram alta de 20 a 45%. Enquanto isso, a renda média do trabalhador brasileiro, ajustada pela inflação, praticamente não cresceu nos últimos 10 anos. O resultado é que você trabalha mais, gasta mais e sobra menos. O sistema te mantém tão ocupado pagando as contas que você não tem tempo de questionar por que as coisas são assim. Você está cansado demais para reagir e endividado demais para mudar. 3. O mito da estabilidade. A terceira prisão é a mais sutil, porque ela acontece na sua cabeça. Acreditar que o emprego estável é o caminho para a segurança financeira soa sensato, mas é exatamente essa crença que mantém milhões de pessoas paradas no mesmo lugar. Durante décadas, fomos condicionados a acreditar que o sucesso era ter carteira assinada, 13º e férias pagas. Esse era o final feliz prometido à classe média, mas a verdade é que estabilidade demais pode ser uma forma disfarçada de estagnação. Um salário fixo traz previsibilidade, mas cobra um preço alto, a sua liberdade. Você passa a trocar tempo por dinheiro, acreditando que está construindo riqueza, quando na prática está apenas garantindo a próxima conta paga. E mesmo que o salário aumente, o sistema te empurra a gastar mais. Um carro novo aqui, um apartamento ali, e quando percebe, a renda subiu, mas a vida continua apertada. É o que Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, descreve como a corrida dos ratos. Quanto mais você corre, mais longe parece estar da linha de chegada. O grande problema é que essa tal segurança é extremamente frágil. Uma demissão, uma pandemia ou uma simples decisão da diretoria e tudo desaba. Em 2020, quando o desemprego no Brasil passou dos 15%, boa parte dos demitidos não eram trabalhadores informais, mas pessoas com diploma, CLT e anos de experiência. Muitos acreditavam que estavam protegidos, até o dia que perceberam que a empresa não tinha laços afetivos, apenas planilhas de custo. A estabilidade que o sistema oferece é a coleira mais confortável do mundo. Você sente que está seguro, mas nunca realmente livre. Trabalha, paga impostos, consome o que te vendem e se convence de que está fazendo certo. No fundo, é um ciclo perfeito para o sistema, não para você. A verdadeira liberdade financeira não vem de estabilidade, e sim de autonomia, de construir fontes de renda que não dependem de um único chefe, de um contra-cheque ou de um CNPJ. Enquanto você buscar estabilidade, o máximo que vai conseguir é previsibilidade, e previsibilidade, por si só, nunca fez ninguém rico. Parte 2. As provas do crime. Vamos aos números. Segundo o IBGE, o 1% mais rico do Brasil concentra quase 30% de toda a renda do país, enquanto os 50% mais pobres dividem menos de 10%. A classe média, que está no meio, luta para manter o padrão de vida, mas nunca avança. Entre 2000 e 2020, a renda real dos mais ricos cresceu mais de 60%, enquanto a da classe média aumentou apenas 10% no mesmo período. Isso significa que mesmo com décadas de crescimento econômico, a classe média continua na mesma posição relativa. E o mais cruel é que o sistema faz você acreditar que a culpa é sua, que você não se esforçou o suficiente, que não estudou o bastante, que não fez as escolhas certas. Mas a verdade é que o jogo é montado para favorecer quem já está no topo. Os ricos têm acesso a oportunidades que a classe média nem sonha, investimentos exclusivos, isenções fiscais, redes de contatos que abrem portas. Enquanto isso, você está preso pagando o financiamento do carro e a fatura do cartão. Outro pilar do sistema é o mito da educação como escada para o sucesso. Estude e você terá um bom emprego. Isso já foi verdade, mas hoje está mais para uma meia-verdade. O Brasil tem milhões de universitários formados, mas muitos estão desempregados ou em empregos que pagam pouco. Segundo a PNAD contínua do IBGE, cerca de 40% dos brasileiros com ensino superior trabalham em funções que não exigem diploma, como atendentes, motoristas de aplicativo ou vendedores. E muitos desses empregos pagam um pouco mais que o salário mínimo, que em 2025 está em R$ 1.518. Além disso, o custo da educação é uma armadilha. Um curso universitário em uma instituição privada pode custar entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por mês, e muitos jovens saem da faculdade com dívidas do FIES ou financiamento privado. O resultado é que você começa a vida profissional já devendo, e o salário inicial raramente compensa o investimento. Enquanto isso, os ricos colocam seus filhos em escolas que ensinam finanças, empreendedorismo, tecnologia e línguas estrangeiras, habilidades que abrem portas para o topo e não para o meio.
A terceira prova está no acesso ao mercado financeiro. A classe média é ensinada a deixar o dinheiro na poupança, ou no melhor dos casos, em investimentos conservadores, como CDBs de bancos grandes. Mas a poupança rende menos que a inflação. Em 2022, por exemplo, ela teve um retorno real negativo de menos 2,5%, segundo o Banco Central. Já os ricos investem em ações de empresas lucrativas, fundos imobiliários, startups e até criptomoedas, onde os retornos podem ser exponenciais. Mas por que a classe média não chega lá? Porque falta educação financeira e acesso. Bancos e corretoras lucram mais com suas taxas de juros do que com seu sucesso. Por exemplo, segundo a Ambima, em 2024, 58% dos brasileiros não tinham nenhum tipo de investimento além da poupança, e apenas 12% investiam em ações ou fundos mais sofisticados. Enquanto isso, os ricos usam o mercado financeiro como uma máquina de multiplicar riqueza, aproveitando incentivos fiscais, brechas legais e informações privilegiadas. O sistema financeiro está mais para um jogo de soma zero. Para alguém ganhar muito, outro precisa perder. E adivinha quem é o perdedor na maioria das vezes? A classe média, que paga as taxas, os juros e os seguros que financiam o lucro dos bancos. Parte 3. Como escapar da armadilha. A primeira chave para sair dessa armadilha é o conhecimento. Você não precisa ser um gênio dos investimentos, mas precisa entender o básico. Para onde vai o seu dinheiro, quanto custa o seu padrão de vida e como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Livros como O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, ou até canais no YouTube que falam de finanças, são ótimos pontos de partida. Por exemplo, se você aprender sobre investimentos, como ações e fundos imobiliários, e conseguir um retorno de 12% ao ano no longo prazo, com R$ 500 por mês, você chega em 40 mil em 5 anos. Não é uma fortuna, mas é o começo de um hábito que pode mudar sua vida. O segredo não é o valor, é você entender que pode criar patrimônio. A classe média é ensinada a gastar e não a investir. Quebra esse ciclo aprendendo como o dinheiro funciona. Outro passo é mapear seus gastos. Faça um orçamento simples. Anote tudo que entra e sai por 3 meses. Você vai se surpreender com o quanto gasta em coisas que não precisava. Eu, por exemplo, descobri que estava gastando mais de R$ 700 com lanches e comidas fora de casa. Sim, R$ 700. E eu só fui saber disso depois que peguei um caderno e comecei a anotar meus gastos mensais. Senão, eu iria continuar gastando sem nem perceber. E para você ter uma noção, isso são R$ 8.400 por ano, sendo praticamente jogados fora, porque eu já tinha comida comprada para comer em casa. Por isso, é tão importante mapear seus gastos, porque você pode estar gastando milhares de reais por ano em coisas bobas. O terceiro passo é não depender de uma única fonte de renda. Como já vimos, um dos maiores erros da classe média é acreditar que o salário é o suficiente. Ele pode pagar as contas, sim, mas nunca vai te dar liberdade. Hoje, criar novas fontes de renda é mais acessível do que nunca. Você pode ser freelancer, vender produtos online, criar conteúdo, dar aulas particulares, investir em renda passiva, como dividendos de ações ou aluguel de imóveis, ou até alugar um quarto vago na sua casa. Qualquer uma dessas opções pode trazer facilmente mais de R$ 500 por mês para o seu bolso, o suficiente para começar a criar riqueza. Por exemplo, um freelancer que ganha R$ 1.000 extras por mês pode, em 5 anos, acumular R$ 60 mil. Se esse dinheiro for investido com retorno de 12% ao ano, em 20 anos ele pode ter mais de 1,5 milhão, apenas mantendo o hábito de investir o que ganha a mais. Enquanto isso, o trabalhador CLT, que depende só do salário, está sempre a uma demissão de distância de uma crise. E é justamente aí que está o ponto. Diversificar a renda não é só sobre ganhar mais, mas sobre ganhar controle. Quanto mais fontes de dinheiro você cria, menos vulnerável fica às oscilações da economia ou às decisões de um chefe. O quarto passo é mudar sua mentalidade. Se você busca conforto demais, está emburrecendo financeiramente. Quando você tem uma rotina previsível, com contas pagas e um padrão de vida estável, o cérebro se convence de que não precisa mais evoluir. A ambição dá lugar à manutenção, e a manutenção é o primeiro estágio da estagnação. É o famoso tá bom assim. Só que esse tá bom assim de hoje pode ser o tarde demais amanhã. O mundo muda rápido, os preços sobem, a tecnologia avança e quem se acomoda perde valor no mercado, como um celular antigo que deixa de atualizar o sistema. O que diferencia quem enriquece é justamente a mentalidade de crescimento, a vontade constante de aprender, de melhorar e de assumir riscos calculados. Ser da classe média é viver na linha tênue entre estabilidade e ilusão. Você ganha o suficiente para se sentir seguro, mas não o bastante para estar livre. E é aí que mora o perigo.
A pessoa acha que está bem e para de buscar alternativas. Não estuda novas fontes de renda, não investe, não cria, vive no modo automático. Mudar a mentalidade significa entender que segurança real não vem do conforto, vem da capacidade de se adaptar. O emprego pode acabar, o governo pode mudar as regras, o mercado pode virar, mas quem tem uma mentalidade adaptável e de crescimento se ajusta, aprende e encontra novas formas de prosperar. A diferença entre quem permanece na classe média e quem sobe para o próximo nível está em como encara o risco. O primeiro foge dele, o segundo o administra. Enquanto alguns veem o investimento como ameaça, outros o veem como ferramenta. Enquanto alguns esperam o momento ideal, outros começam com o que têm e aprendem no processo. Você precisa parar de buscar apenas tranquilidade e começar a buscar liberdade. E liberdade financeira não se conquista com estabilidade, se conquista com estratégia, aprendizado e uma pitada de ousadia. No fim, a classe média é mantida no meio do caminho por três forças principais: o consumo que aprisiona, os impostos que corroem e o mito da estabilidade que te convence a não arriscar. Mas o primeiro passo para sair dessa armadilha é perceber que ela existe. O sistema não precisa te prender com correntes, ele usa conforto e distração. É igual àquela famosa frase: dê pão e circo ao povo e ele nunca se revoltará. Você não precisa ser rico amanhã, mas pode começar hoje. Aprenda sobre finanças, corte gastos que não agregam, busque novas fontes de renda e, acima de tudo, mude a forma como você enxerga o dinheiro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente cafezinho. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.